Nosso talk está no ar, gente. Então, ó, fica aqui com a gente, porque hoje tem ela. Ela tá estreando aqui no Talks. Ela vai estrear no programa Fabricando Ideias. Olha quem tá aqui, Ana Clara Bertelli, a nossa reumatologista, a nossa reumato. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a todos o convite, O ano poder que estar vem aqui. tem doutora aí na telinha também. Vai ter ela na rádio ainda com a gente. Vocês vão ver ela muito aqui comigo. Doutora, a gente tem aqui um papel, gente, mas não vou seguir nada do que está aqui. Sabe por quê? Porque eu vou começar a perguntar para ela quando ir num reumatologista. Começar assim. Certo. Uma pergunta muito importante. Porque depois vai vir outras, né? Então vamos começar com essa. Não, vamos começar por essa então, que é uma dúvida muito comum, né? Quando que a gente procura o reumatologista? Que a maioria das pessoas acham, né, que vai chegar no reumatologista já quando não tem mais jeito. E na verdade não é isso, né? Nós temos alguns sinais de que a gente já precisa procurar esse especialista para não deixar que as doenças possam ter então as suas complicações e então chegar naquele ponto em que precise, né, de tratamentos para melhorar sequelas, né? Então a gente não quer que o paciente chegue na sequela, a gente quer que o paciente chegue para nós quando ele começa a manifestar com dores, principalmente, que é muito comum nas nossas doenças autoimunes, reumáticas autoimunes, a queixa de dor, né? Seja lá aquela dor articular ou na região da articulação, dor na coluna. É nesse momento, então, que o paciente já tem que se atentar, porque a dor é sempre um sinal de alarme. E eu digo a dor porque geralmente é o sintoma mais comum que começa a chamar a atenção do paciente. Os outros sintomas, né, como são doenças que muitas vezes começam de uma maneira insidiosa, que a gente fala que ela vai se instalando devagarzinho, o paciente às vezes banaliza os sintomas. E quando vê, o problema que antes era pequeno, né, se torna um problema muito maior e até impactando, né, no dia a dia desse paciente, no trabalho, no lazer, né? Então começa a virar outros problemas. É porque sentir dor é ruim, né? Sim. Aí às vezes sente dor, vai tomando remédio sem uma avaliação médica e pode ocasionar, piorar bastante, né, doutora? Sim. Quais os sinais comuns que representam uma doença aí reumatológica? Bom, então assim, a dor é o número 1, né, que eu falo para os meus pacientes. Nem todos vão ter dor, mas os que têm já tem que chamar a atenção. Nem sempre vai ter dor. Nem sempre. Tem pacientes que não possuem dor e mesmo assim eles têm doenças reumáticas. É que a gente fala muito em dor porque geralmente é o primeiro sintoma que incomoda mesmo, né? Então a dor nas articulações, a percepção de inchaço nas regiões articulares, seja joelho, punho, cotovelo, tornozelo, a dificuldade de movimentação, principalmente na hora que acorda. Então, as doenças reumáticas, elas têm uma característica de ter uma piora dos sintomas no início da manhã, que é quando os nossos hormônios anti-inflamatórios naturais estão mais baixos. A gente tem alguns hormônios, né, que são anti-inflamatórios naturalmente. E essas doenças reumáticas, elas são doenças inflamatórias. Então, quando a gente tem a curva do hormônio, né, principalmente o cortisol, que ele acompanha o ciclo circadiano, que é o do hormônio do sono, por exemplo, a melatonina, que as pessoas tanto conhecem. De manhã, a gente começa a ter um pico, lá pelas 8 da manhã, 9 horas a gente tem o pico desse hormônio. E geralmente o paciente percebe que a dor começa a melhorar nesse momento. E aí depois, quando esse hormônio cai, que é quando tem a queda, né, acompanhando o ciclo circadiano, mais ou menos ali no final da tarde, à noite, ele está em baixos níveis, que é quando a dor também piora. Então, seja ali na região das articulações, na coluna. Outro sintoma muito comum nesses pacientes também é o cansaço inexplicado. Então, aquele cansaço que o paciente dorme, apesar de ter uma boa noite de sono, ele está sempre cansado, indisposto para fazer as coisas, né? A gente chama de fadiga, que é um sintoma um pouco subjetivo, né? Mas a gente gosta de dizer que é essa indisposição, esse cansaço que não melhora, né? Entendi. Outros sinais, e tem idade? Né? Não tem idade, né? Então é um pensamento errado a gente achar que
Doença reumática é doença de idoso. Não é, na verdade, não. E às vezes você tá com dor, a pessoa, ih, tá velha. Não, as pessoas não podem ter essa mentalidade. Não é porque a gente tá envelhecendo que a gente vai sofrer, não é nenhum castigo a idade, né? Eu falo para meus pacientes, falo assim, gente, envelhecer não é castigo, não é porque você tá envelhecendo que você tem que ter dor. Mas é muito jovem que já tem uma doença. Sim, nós temos então, desde, na verdade, até bebês podem ter doenças reumáticas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. O que muda é que cada faixa etária a gente tem algumas doenças que são mais prevalentes. Então é errado a gente falar que doença reumática é doença de idoso. Então, ó, tira isso aí da sua vida, viu? Sim. Para de falar isso aí, que não é legal, porque qualquer um pode ter. Vamos falar da fibromialgia? Vamos, né? É um assunto muito A fibromialgia é muito ligada com o sistema nervoso central, doutora. Como eu sei que eu tô com fibromialgia? Claro, exames, não sei, mas qual que é o primeiro... Isso pode ser fibromialgia? Bom, então a fibromialgia, né? Tem muita gente que acha que a fibromialgia é coisa da cabeça, né? Ah, essa dor é da minha cabeça. Não, não é assim. Na verdade, né, dentro do entendimento de como acontece a fibromialgia, nós temos alguns fatores do nosso sistema nervoso central. Então, tem neurotransmissores envolvidos ali na causa da doença também. Então, na verdade, os próprios neurotransmissores que são responsáveis ali pelo nosso bem-estar, ansiedade, tristeza, né, nossas emoções, estão envolvidas nessa doença. A gente sabe que tem algumas áreas do nosso cérebro que também sofrem algumas alterações desses neurotransmissores, principalmente as áreas das emoções, memórias. E nós sabemos que ela também é uma doença de pequenas fibras. Então, ela causa dores, né, no corpo todo, né? A gente fala que é desde o pé até a cabeça, porque onde a gente tem inervação dessas pequenas fibras sensitivas, pode ter, então, essa amplificação da sensação da dor. Então, o paciente, ele percebe a dor muito maior do que é, na verdade, aquele estímulo. Então, às vezes, a pessoa, quando vai pentear o cabelo, sente dor. Quando alguém vai abraçar mais forte, sente dor. E são estímulos que não eram para causar dor no paciente. Então, é tudo por conta de como essa doença começou, né? E o sintoma, principalmente... Então, a gente fala dessa sensação dolorosa, né? Que geralmente é uma dor, que ela é mal localizada, uma dor que às vezes ela tá aqui, depois ela parece que ela anda. Parece uma dor que anda, é isso. O paciente é muito comum, às vezes ele não sabe nem, dependendo de como tá o grau ali da atividade, da doença, da fibromialgia, às vezes o paciente fala que dói o corpo todo, ele não sabe nem onde dizer, onde não tá doendo. Então, é uma dor que pode ser difusa e ela pode ir de um lugar para o outro. Só que a fibromialgia, ela pode ali, então, inchar, dar essa sensação de inchaço. Às vezes ela pode dar câimbras, muitas câimbras no paciente, acorda por conta de câimbra. Também a fadiga é muito marcante nesses pacientes, porque eles sempre estão indispostos. Distúrbios do humor, então a gente pode entrar como até um sintoma da doença, né? Não como a causa, às vezes, o emocional, gente, não como causa. Às vezes eu tô mal-humorada, eu tenho fibromialgia, às vezes tô mal-humorada por causa disso aí, ó, viu? Já tem a desculpa. E piora mesmo, querendo ou não, quem tem fibromialgia, assim como quem sofre com dores crônicas, a vida, assim, requer planejamento, porque quando sai daquela rotina, quando o paciente está mais estressado, quando ele dorme mal, por algum motivo dormiu mal, depende do que ele come, a alimentação influencia muito também, aquele paciente que estava bem começa a sentir novamente as dores. E uma das dicas, né, doutora, é a atividade física, né, que ajuda bastante, né? Sim, a atividade física ela é extremamente benéfica e essa às vezes é a maior luta com o paciente, porque ele fala, mas eu tô com dor, como que eu vou fazer exercício? Mas ele é como se fosse um tratamento. Mas tudo tem uma forma da gente começar esse exercício também. Tem alguns exercícios que quem tem fibromialgia é bom evitar. Por quê? Exercício que tem muito impacto. Então, se a gente tem essas fibras que já são muito sensíveis, se a gente faz um exercício que tem muito impacto, né? Então, que fica
estimulando muito esses receptores, às vezes pode causar um pouco mais de dor. Né? Pegar muito peso, assim, eu acho que isso também... Tem que ser com calma. Com calma, né? Tudo Senão com calma. E o reumatismo, doutora? Qual que é a diferença do reumatismo com a fibromialgia? A fibromialgia, a gente pode dizer que ela é um tipo de reumatismo. Tá. Nós usamos esse termo de reumatismos, né? É bem amplo para nos referir às doenças que são de origem reumatológica, autoimune, autoinflamatória do nosso corpo. Tá. Né? Então, quando a gente coloca as doenças nesse grupo de reumatismo, a gente está querendo dizer sobre essas doenças, e a fibromialgia ela entra como um reumatismo. A gente fala que é um reumatismo de partes moles, que a gente fala. Entendi. Que não é um reumatismo que vai dar deformidades, que vai deixar o paciente com sequelas para o futuro. É uma doença benigna, mas se não tratada, ela pode impactar diretamente na qualidade de vida. Então, o maior problema da fibromialgia é o não tratamento e o quanto esses sintomas vão impactar na vida desse paciente. E é hereditário, doutora? Tem relação genética. Tem. A maioria das doenças reumáticas tem uma característica genética, então não é regra. Então, assim, não é porque tem alguém na família que tem uma doença autoimune que você obrigatoriamente vai ter. A gente nem orienta a ficar fazendo rastreio, sabe? Ficar procurando se o paciente não tem sintoma. Mas sabendo que se tem alguém na família que tem algum tipo de reumatismo, você tem uma chance maior de desenvolver em algum momento da sua vida. É claro que não é só o fator genético sozinho. Nós temos o ambiente, algumas infecções que a gente entra em contato, né, no nosso dia a dia. Então, teve muito paciente que pós-Covid desenvolveu fibromialgia, assim como outras infecções, né, que a gente entra em contato, que podem ser como se fosse um gatilho para aquilo que estava quietinho no seu corpo começar a aflorar. Então, nem todo mundo vai ter, mas tem um risco maior ali, você tem um substrato maior para desenvolver em relação às outras pessoas. Tá, doutora, tem alguma doença que antigamente falavam muito dos mais velhos e agora nos últimos tempos tem pessoas mais novas tendo alguma doença que antes era mais... Olha, sim, até a gente pode dizer que nós vemos que tem um aumento muito grande, no geral, assim, em doenças reumáticas, não só aquelas que acometem idosos, mas também os que acometem os jovens. Provavelmente é por conta do nosso estilo de vida. Eu ia perguntar por que será? O nosso estilo de vida impacta muito. Por quê? Porque as doenças reumáticas, elas são doenças que começam dentro de nós mesmos. É o nosso corpo que, por algum motivo, ele fica confuso, a nossa defesa, que está aqui para defender e proteger a gente. Ele se confunde e começa a agredir a si próprio. Então, é aí que o reumatismo, as doenças reumáticas começam. Então, muitas vezes, uma lesão que o próprio corpo da pessoa está causando. Então, a luta com as doenças reumáticas é uma luta contra o próprio organismo, muitas vezes, das pessoas. E se a gente tem uma alimentação, que é uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, né, que hoje em dia as pessoas desempacotam muito e descascam menos, né, que a gente deveria falar, tem que descascar mais as frutas e desempacotar menos, porque tudo que vem no pacotinho já passou por um processo de industrialização. E esses alimentos, né, a gente às vezes nem são alimentos, são produtos alimentícios, que eu tenho que falar para o meu paciente. Isso não é alimento, isso não é comida, isso é um produto alimentício. Então, ele não nutre o seu corpo. E, na verdade, às vezes começa a gerar muito radical livre, que é o que começa, então, a dar mais subsídio para esse paciente ter algumas confusões nesse sistema imunológico. Tem muita relação com o nosso intestino, a nossa saúde intestinal também. Que eu falo que o nosso intestino também é um órgão de defesa extremamente importante. Então, se a nossa alimentação não é boa, o nosso intestino também tende a não ter uma saúde integral, né? Então, quando a gente começa a ter as desbioses, e também pode estar ali iniciando todo um processo. Então, a alimentação, o nosso estilo de vida, tem impactado muito no início dessas doenças, no aumento de número de casos, essas várias infecções que nós estamos tendo contato no dia a dia. Atualmente, a chikungunya, que é o que está super em alta. Por quê? Porque aumentou muito os casos de infecção. Então, a chikungunya é uma infecção viral. O mesmo mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti, ele transmite a chikungunya. E aí, essa chikungunya, uma parte dos pacientes que têm a chikungunya
depois desenvolvem aquela forma crônica da doença. Podem desenvolver doenças articulares, que a gente chama de artropatia da chikungunya, que é a doença das articulações, e também pode causar sintomas de fibromialgia no pós-chikungunya. Então, nós até dizemos que é uma fibromialgia-like, né? Muito semelhante aos sintomas da fibromialgia. Então, para você ver como essas infecções também que a gente se expõe, representa também ali nos novos números de casos também que nós estamos tendo de doenças reumáticas. E alguns deles cronificam e muitas vezes fica para o resto da vida. Porque as doenças autoimunes, né, reumatológicas, a maioria delas a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Sim. Fala em controle de doença, mas cura é muito difícil. A maioria das nossas doenças não tem cura, mas tem tratamento e tem como viver bem apesar delas. Indo lá e tendo uma consulta com a doutora Ana, claro, melhor ainda, né? Porque ela é maravilhosa, gente, tá vendo? Tanto que a gente aprendeu aqui, é muito legal. Eu tenho fibromialgia, aprendi um monte aqui com ela. Por isso, né? Por isso que a gente quis muito a doutora Ana Clara no programa, para somar vocês ao longo, né, da temporada dela lá na TV, no programa. Vocês vão poder mandar mensagens, ela vai respondendo a mensagem de vocês. E vai ser lindo, porque vai ajudar muitas mulheres, né? Que a gente não sabia do mosquito, não sabia nada disso. Então, olha, tem tanta coisa no nosso dia a dia que a gente menospreza, mas que pode fazer toda a diferença no controle da doença de quem já tem, sim, mudança, planejamento, faz toda a diferença, né? Então, é muito importante a gente ter o diagnóstico dessas doenças e eu acho que a melhor forma da gente conseguir fazer o diagnóstico mais cedo é divulgando informação. Porque as pessoas conhecendo que isso não é normal, que sentir dor não é normal, que sentir dor não é coisa da sua cabeça, que sentir dor não é coisa psicológica, sabe? E não é frescura também. Então as pessoas têm que se conscientizar disso e investigar a causa. Sim. Se a gente tem a dor, a gente tem uma causa. E tem que tratar a causa para proporcionar para essa pessoa a maior qualidade de vida possível. E não se automedicar, porque tem dor, vai lá e toma um analgésico, vai lá no outro dia. Aí depois te dão vários problemas piores, né, doutora? Sim. Nossa, vários. Então, por isso que é bom ir ao médico. E a doutora Ana Clara está aqui com a gente para te ajudar também. Obrigada, sim, doutora. Imagina. Adorei sua participação. Foi um prazer. Adorei de verdade. O Instagram dela tá aí. Vai lá, marca uma consulta, vai lá bater aquele papo legal com a doutora. E eu vou ficando por aqui. Fica comigo até a próxima quarta. Tem mais um episódio do nosso Talk. E também sábado, 8h30 da manhã, programa Fabricando Ideias no SBT Interior. Tchau, tchau.